mas é uma semana de defesa da ciência no momento em que todas as avaliações sobre os caminhos que o Brasil deve percorrer passam pela ciência. A nossa entrevistada inaugurando a semana é Helena Nader, ela é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Helena, muito obrigado por sua participação. E a Helena é de uma área que o Brasil já temos até o nosso lema, ciência não se corta, viu? É isso aí. É uma honra estar aqui na CIF, no teu programa, e discutindo aquilo que é a razão de ser nossa, né? Lutar para que o Brasil se torne realmente independente. É isso. Como é que você está vendo? A gente teve a quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, tivemos o orçamento da FINEP, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico reforçado. Como é que você está vendo? O Brasil está pegando a embocadura de novo para a ciência? Ele está no sentido do FNDCT. O fato de estarmos com o fundo, né, como um fundo, a lei complementar, bloqueou o contingenciamento, mas em termos, porque fica uma reserva de contingenciamento. Então, cada vez se troca a nomenclatura, mas melhorou muito nesse sentido. Por outro lado, o que aconteceu são cortes muito significativos no orçamento. Então, eu vou te dar um exemplo. O CNPq, se nós olharmos a dotação do CNPq na lei orçamentária, ela vem caindo. Então, e está sendo suprido pelo FNDCT. Então, são bilhões, mas muito aquém do que o mundo, do que os países desenvolvidos e em desenvolvimento estão investindo em ciência. O Brasil, na CIF, continua ainda com 1,15% a 1,17% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Isso aí, comparando com a China, o mesmo país da Europa, 10 vezes mais. A Alemanha, 3,5%, Estados Unidos mesmo, com tudo que o Trump estava fazendo, eu estava assistindo você e o Cacai, uma aula incrível de novo, fantástico, mas mesmo com o Trump, os investimentos no governo anterior dele continuaram aumentando. A Coreia está a mais de 5%, Israel também. Então, é chocante, mas é uma opção, viu? É uma opção que, e aí eu diria que é o conjunto da obra. Executivo e legislativo fizeram. Porque eu acho que a língua, nós temos que aprender a língua do economista. E está difícil, porque é uma língua que só eles sabem falar e eles não ouvem. Então, é uma falta de visão estratégica, na minha concepção. Helena, eu queria que você avaliasse um pouquinho essas décadas, porque o Brasil, cá para nós, a geração das diretas, que foi importante para recuperar a democracia, para constituinte tudo, ela não soube desenvolver, seja aí com o Fernando Henrique, com Lula, não soube desenvolver um projeto de desenvolvimento. Mas no campo da ciência e tecnologia, nós tivemos lá com o Fernando Henrique os fundos que foram criados, tivemos muito, enquanto tinha orçamento, uma grande força dada pelo Lula. Eu queria que você analisasse um pouquinho esse período aí, e onde que houve a quebra da continuidade? Olha, Lula 1, vou fazer uma análise por momentos, tá? Lula 1 foi o reinício, de fato, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, a sigla é CCT. E o Lula tem uma capacidade que é peculiar dele, de ouvir e anotar e depois
lembrar e cobrar. Então, ele ouvia o que se dizia, inclusive nós tivemos uma reunião na SBPC, quando o Raup era o presidente da SBPC, Jacó Palles, o presidente da academia, e nessa reunião veio o Lula com o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e da Educação, Haddad. E era que nós estávamos colocando que precisava mais investimentos e precisava mudar o arcabouço fiscal. Ele anotou tudo e realmente fez. Quando é que a gente acaba a mudança das regras jurídicas no governo da Dilma? O segundo mandato do Lula, ele descontingenciou o FNDCT. Então, foi assim, os recursos é uma exponencial e foi fantástico. Aí, você lembra o que aconteceu? Primeiro mandato da Dilma, continuou, tivemos o Ciência Sem Fronteira, que, na minha visão, foi um programa, teve erros, todo grande programa tem, mas teve um impacto muito grande para a projeção internacional da ciência brasileira e dos nossos estudantes, das nossas universidades. Dilma II, não preciso explicar, né? Foi ela ficou refém do Congresso, um Congresso que naquela época eu achava que era complicado, é porque eu não conhecia o de agora. Então, na vida, é tudo com referências, né? É isso. Então, o que aconteceu ali foram cortes. Aí tivemos o governo Bolsonaro, que também teve cortes da ciência, e no governo Bolsonaro, no final do governo dele, se cria a lei complementar para não contingenciamento e do fundo do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que depois do governo Lula é ajustado e nós temos um modelo perfeito. Os fundos setoriais estão inseridos dentro do FNDCT, que foi a criação pelo Pacheco e outros durante o governo Fernando Henrique. Então, aquilo foi uma visão estratégica, aplaudida por todo o pessoal mundialmente. Dizia, o Brasil vai dar certo. É isso. Agora é gozado, Helena, que quando termina o governo Fernando Henrique, sem sombra de dúvida, o pessoal de ciência e tecnologia era a melhor parte do governo. E o governo de São Paulo, com o Serra aqui, que era ligado à área acadêmica, abandonou tudo, não quis saber de nada, não deu. Podia ter feito aqui de São Paulo aqui um especial, graças ao Pacheco, Brito Cruz, e outros, deixou a míngua aqui a ciência. Infelizmente, infelizmente. E aí, agora, Lula 3, com esse. O nome é teto de gasto, arcabouço fiscal, é tudo farinha do mesmo saco, é a mesma coisa. O Brasil tem que cortar despesas. E por isso que está escrito aqui: ciência não se corta. Ciência não é gasto, é investimento. Claro, e claro. falta essa visão no Brasil. É uma visão que a China, que há 60 anos atrás estava atrás de nós, a Coreia, perceberam e investiram em educação e ciência. Olha onde eles chegaram. Agora, se você olhar os países asiáticos e da Meio Oriente, é impressionante o que estão investindo em ciência. E, inclusive, países da área de petróleo investindo muito pesado em energias renováveis. Então, o Brasil, que era o líder dessa área, ele vai ficar para trás, porque não é investimento. O fundo, o FNDCT,
tá? Vou exagerar, vou arredondar para 20 bilhões, é menos, tá? É bem menos, por volta de 16. 50% desse fundo é para crédito, é para a empresa. 50% restante vai para a ciência, para as organizações sociais e para mais investimentos não reembolsáveis em empresa. Então, a fatia que cabe à ciência é muito pequena. A China, já que você colocou, o último projeto, o presidente colocou, além de aumentar os investimentos em ciência, ele disse 30% de aumento para a pesquisa básica, porque daí é que vai vir as inovações disruptivas.